Gente, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao treinamento do RefSmoke CEMAC. E hoje é a aula 8 e vai ser a continuação da execução dos modelos fonte área, fonte volume. E nós vamos trazer para vocês também a forma da alocação vertical das emissões das fontes volume, por exemplo. Como essas fontes elas, não são no nível do solo, elas são como o próprio nome diz, são fontes volumétricas, elas geralmente não ficam sempre na primeira camada. Na primeira, ela tem uma altura variável, às vezes, por exemplo, alguma pilha tem 50 metros de altura, então, ou algum tipo de emissão volumétrica que não é simplesmente ao nível do solo. Então, vou passar isso para vocês também. Então, vai ser a execução, processamento dos inventários, das fontes área e volume, e a alocação vertical das fontes volume, aplicando a estratificação vertical das emissões usando o programa Layalloc, que é o Lay Allocator. Vamos lá. Só para recapitular, cada fonte, área, volume e via tem o seu script, que como eu falei na aula passada, é aquele script que vai fazer a simulação, que é o que vai dar as coordenadas para o smoke. No caso, já tem um assigns, que eu já expliquei a aula passada para vocês. Esse assigns vai configurar todo o ambiente de smoke para simulação. E esse ambiente de smoke, junto com o script, o smkrun, para conseguir identificar quais modos do smoke que ele vai rodar, com o envem, o laypoint, o grid math e o SPC math. E cada um, fonte área e fonte volume, tem um. Geralmente usa-se um assigns para todas as simulações, tá? Só que para fazer uma estratificação melhor para o inventário de Vitória, quando eu criei, eu decidi fazer um assigns para vários tipos diferentes de fontes. Por exemplo, um assign para fonte área e pontual. Aí depois eu criei um assign para vias e um assign para volume e navios. Então nós temos 4 assigns. Porque, por exemplo, as fontes navio, fontes volumétricas e fontes área, todas elas são tratadas no Smoke como fonte área. E para fins de facilitar depois a modificação desses arquivos, eu criei arquivos separados de emissão, arquivos separados de especiação, arquivos separados de alocação, para cada um desses, para ficar mais fácil de identificar e modificar esses arquivos futuramente. Então, para fazer isso, eu tive, e como todos processam no mesmo ambiente do Assigns, eu tive que criar diferentes arquivos de entrada. Mas, na verdade, são arquivos que apontam para arquivos diferentes. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo e como vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Antes disso, eu vou abrir aqui para vocês os arquivos, vamos lá. Aqui os assigns que eu falei, né? Aqui o de vias, volume e volume navios. Vamos abrir esses 4 assigns aqui para mostrar a diferença entre eles, tá? Nós vamos rodar a área, vias e volume. Por exemplo, começando com esse primeiro assigns aqui, que foi o que eu mostrei a aula passada. Esse primeiro assigns aqui, ele está configurado para rodar tanto para a fonte área quanto para a fonte pontual. Porque eu consigo fazer os dois, como nós colocamos o SMK Source como A para área e P como pontual, eu consigo usar esse assigns para 2 tipos de fontes. Então, aqui eu configurei minhas fontes pontuais e aqui eu configurei minhas fontes área. Como você vê aqui, ó, Temporal Profile para eles. A TRF aqui, ó, fontes área, tá vendo? Para o área temporal, referência cruzada para arquivo temporal, referência cruzada para especificação química. Então, aí eu consegui configurar dessa forma. No caso para vias, como que eu tenho um arquivo diferente de inventário para vias, o principal é isso daqui. Por quê? Eu só posso colocar um ARINV, ou seja, e o meu arquivo eu tenho um ARINV para fontes área, para fontes vias e para fontes volumétricas. Então, como eu só tenho um espaço para colocar o meu inventário, eu não tenho como colocar mais de um nesse daqui. Só se eu chamasse ele pelo LST, mas como eu disse, como eu queria segregar essas emissões, eu não queria fazer tudo em um arquivo só, eu criei vários assigns. Então, eu vou mostrar uma grande diferença. Por exemplo, aqui, ó, no meu script lá, no Source Abbreviation, quando eu rodo, vai estar lá no meu script para rodar o fonte área. Vou abrir aqui para vocês verem. Script de fonte área. Aqui. Meu Source Abbreviation aqui no final vai ser área. E aí ele vai buscar esse arquivo para mim. E no caso, para as fontes via, já coloquei um outro nome, tá vendo? Não tem no Source Abbreviation. Tem aqui, ó, vias e EMA 2015, primária e secundária.
Então, por isso que eu criei dois assigns. No caso, três. E para fontes volumétricas, também tratado como área, eu chamei o RINV Source Abbreviation, que é fontes volume, que esse Source Abbreviation aqui vem do meu script de simulação, que é aqui, ó. Que vem aqui no final, volume. Então, ele vai buscar, a partir dessa Source Abbreviation, ele vai conseguir buscar esse arquivo aqui, RINV volume.lst. Por isso que eu criei assigns diferentes, entendeu? Para vias, para volume navios. Porque, se a gente for olhar o volume navios também, vamos ver que o Source Abbreviation é navios. Então, assim eu consegui ter vários arquivos de saída, ou seja, eu tenho um arquivo de saída para fonte pontual, um arquivo de saída fonte área, para fonte volumétrica, para fonte de vias e para fonte de navios. E eu consigo trabalhar cada fonte individualmente, da melhor forma possível, e aplicar a estatificação vertical. Um exemplo disso foi, por exemplo, antes, inicialmente, nós estávamos processando a fonte volume e fonte de navio, tudo junto com fonte volume. Mas a estratificação vertical das fontes de navio são diferentes das fontes volumétricas, porque os navios, na verdade, são chaminés, que tem, no caso, aquele empuxo, só que nós não temos a informação desse empuxo das chaminés. Então, nós decidimos tirar os navios junto da fonte das fontes volumétricas e processar essas emissões e aplicar uma estratificação vertical diferente das outras fontes volumétricas. Por isso, nós criamos dois assigns para cada um deles, entendeu? E aqui, no caso, para as fontes de vias, nós fizemos falar para essa fonte aqui, apontando para ela. Então, hoje nós vamos rodar esses três casos, pelo menos o vias, o área e o volumétrica, para mostrar para vocês algum tipo de... para mostrar como é que funciona a simulação e como é que roda o Smoke para isso. Então, nós vamos começar aqui com as fontes área, que nós temos aqui. Então, o assigns padrão, igual fiz na aula passada. Toda a configuração aqui das informações do inventário, o cenário meteorológico, o meu grid, data inicial, o comprimento da minha simulação, no caso aqui 25 horas, o caminho para onde que estão meus dados, SMKDAT, a parte binária, que é onde que eu compilei o meu Smoke, tá vendo? E aqui as informações para as informações para minhas fontes área, que aqui é um arquivo de inventário, referência cruzada para o Surrogate, os perfis temporais, referência cruzada por perfil temporal, referência cruzada para perfil químico e os perfis químicos. Então, assim, eu consigo configurar as emissões, as processamento das fontes área. Para isso, eu tenho que vir aqui no meu SMK área, do meu script, e aqui eu vou colocar meu SMK source A como área e o merge source como A também como área. Diferentemente do fonte pontual, nós não vamos rodar o LR point e o lay point, porque essas duas opções são exatamente para fontes pontuais, onde você tem a altura de chaminé, velocidade, temperatura dos gases e tudo mais. Nós vamos rodar a matriz de especiação, a matriz do alocação espacial, alocação temporal e, no fim, fazer a combinação desses arquivos para rodar o SMK merge e, no caso, o SMK report. Aqui, no caso, check stack parameters não precisa, porque está ali sim, mas no caso não precisa, porque a gente não vai estar com aquele valor. Não tem nenhuma chaminé. Mantém a minha fonte, mantém meu cálculo do PMC. No caso, geralmente essa aqui, quando tem PM10 com 2,5, como disse na aula passada, é padrão. Sempre tem que manter essa aqui para calcular o PMC, tá bom? Para ter o material particulado total, o PM10 total certinho depois, tá? Então, sempre mantém essa equação aqui. Formação do hemisfério oeste, se está permitindo negativo ou não, conversão de poluente não, SMK meta também coloca 0, porque isso é só para fonte pontual, que é aquele questão do pluming grid, ou do inline, igual eu expliquei na aula passada. Isso aqui também é para o lay point, mas não vai precisar, porque é para processar a parte de queimadas. E aqui, no caso, o merge layers, que no caso é isso daqui. Isso aqui tem que estar assim. E aqui, no caso, a matriz de especiação, sim, que é tudo a questão para fazer o merge e a unidade de saída. Aqui são outras opções do Smoke e o número de camadas verticais, tá? Que tem o nosso arquivo e o nosso Source Abbreviation. Ponto. Então não tem muito segredo. A questão é ver qual dessas opções vai para o seu caso, qual que vai se adaptar melhor, qual que é o melhor para você.
o tipo de fonte que vocês vão rodar e é o método que vocês querem seguir. Como no caso, o LF Point e o Lay Point não vão ser rodados nesse caso, tá? Então aqui, vou mostrar para vocês aqui o que nós vamos rodar. Vamos lá. Conseguem ver? Sim, dá para ver. Aqui eu estou indo para a pasta onde estão as minhas coisas, tá vendo? Que é o Home, Risiere, Modelagens, Emissions em 2015. No caso, eu vou a parte de Run, que é onde que tem os meus assigns e o meu script. Beleza? Vamos dar aquela conferida se o meu SMK Home está definido, que é o diretório do Smoke, onde que ele foi compilado. Tá lá certinho. Então, quer dizer que o meu diretório, o meu Smoke já está configurado. Então, ou seja, não preciso setar o SMK Home novamente. Então, para rodar, no caso, como disse, editamos nossos assigns, colocando as informações no inventário, colocamos informações de tudo, deu tudo certo, configuramos nosso script para rodar as opções que nós queremos, nós só precisamos agora de rodar. Ponto barra, smk área. Então, que eu vou aqui, ó. Vamos olhar aqui a primeira execução que ele fez. A primeira aqui, rodando parte 1, que é provavelmente a parte do smk em vem. Aí, ó, Program SMK em vem, versão Smoke 4.7. Então, ele rodou o SMK em vem. Aqui agora, ele mandou matriz de especiação, rodou a alocação espacial, grid math, SMK report, e no fundo aqui, vai ter rodado o SMK merge. SMK merge, exatamente. Geralmente, quando dá essas horas aqui, que teoricamente deu tudo certo. Mas vamos dar uma conferida nos logs, tá? Então, eu gosto de fazer esse comando aqui, ó. Eu, ponto barra, que é o run. Como que eu já sei como... Só dar uma olhada aqui para você voltar para o escritório. Ele sempre joga esse run Vitória, que é o run e o nome do meu caso, né? Como está dentro da parte de run, eu vou entrar dentro da parte de run Vitória, static logs. Vou voltar para aquela parte onde que a gente roda, tá? Então, o comando que eu gosto de dar é esse daqui, ó, tail, ponto barra, que é para voltar um diretório, run underline Vitória, start, static, logs. Esses são todos os meus logs, tá vendo? Só que eu tenho meus logs da fonte pontual, fonte área, vias, tudo mais. Eu quero só olhar o final do log das minhas fontes área. Então, posso fazer isso aqui, ó, asterisco, área, asterisco. Esse comando significa, ele vai dar um tail no arquivo, ou seja, mostrar o final do arquivo que tenha a palavra área. Independente do que tem escrito antes, o asterisco significa isso. Tudo eu vou pegar dentro desse diretório, eu quero dar o comando tail no arquivo que tenha área no nome dele. Não importa o que está escrito antes, não importa o que está escrito depois. É isso que esse asterisco faz. Então, ele vai abrir todos os arquivos que tem área e mostrar o final deles para mim. É igual isso aqui, ó. Então, aqui mostrou o log para alocação espacial. Deu lá. Terminou corretamente. O log do inventário, SMK Invent, que sempre é o primeiro que vai ser rodado. Terminou normal. O log do SMK Merge, que é o último a ser feito, também terminou normal. O SMK Report também terminou normal. Matriz de especiação também. E a alocação temporal também. Geralmente, quando o SMK Merge termina certinho, geralmente os outros também estão tudo certo. Então, teoricamente, aqui nós temos nossas emissões, pelo menos em 2D, que é na primeira camada. Então, aqui são as emissões em 2D que nós já geramos, criamos. Então, vamos dar uma olhadinha como que elas estão. Vou dar dentro de run, underline Vitória, output, CB6, R307. Vamos lá. Aqui já tem a nossa
Informação da fonte ARIA, foi o que a gente rodou agora. Vamos ver que horas que ele rodou isso aqui. Olha lá, o 17 de fevereiro do meio-dia e 2, ou seja, tá por causa do. Tá meio-dia e 14, foi por conta do horário que o Linux está, tá bom? Mas no caso foi o que foi gerado agora, meio-dia e 14, foi o mais recente. Vamos dar uma olhadinha nele. Comando ncdump, que é para olhar arquivo no SDF. Pipeline, ou seja, less. O ncdump abre esse arquivo. E o arquivo pipeline é simplesmente um desvio de comando, é um desvio de output, na verdade. Então, esse comando que significa o seguinte: ncdump é um comando no SDF para você abrir o arquivo binário no SDF, que é esse caso aqui. Aí, se eu der um ncdump direto, ele vai abrir o arquivo todo para mim, tá vendo? Eu não vou conseguir ver nada. É isso que ele faz. Então, tem que parar, porque o ncdump faz exatamente aquilo que ele vai ler o arquivo para você. Ponto. Mas como que você vai trabalhar com ele depois é meio complicado. E no caso do comando pipeline, que é simplesmente esse símbolo aqui, o pipe, ele vai simplesmente desviar o comando, ou seja, a saída do comando ncdump vai passar para o comando less, que é aquele comando que você vai navegando no arquivo devagar. E aí eu consigo ir abaixando e vendo, tá vendo? Aqui eu vi que tem as 25 horas, que foi o que a gente configurou no nosso assigns. Número de camadas, uma. Variáveis, 36, são de poluentes, né? E as colunas, 160 linhas e 160 colunas, que é a configuração do meu domínio. Aqui no caso, todos os poluentes, ó, partículas de carbono elementar, ferro, PM fine, magnésio, manganês, PM-Oder, sódio, sulfato, SO2, NO, NO2, CO, benzeno, entendeu? Todos os poluentes estão aí, já no formato certinho. Posso configurar aqui o Global Attributes, com informações do meu domínio. E aí é isso. E agora que já começa as minhas horas, as 25 horas, e aqui já começam as minhas emissões. Aqui dá pra ver que tem ponto com emissões, tá vendo? Não é tudo zero, não. Olha lá, as emissões aparecendo aí, tá bom? Então é isso. Temos agora o nosso arquivo de emissão para fontes área. Agora vamos voltar lá no arquivo do run. O que eu quero fazer com vocês? Vou mostrar uma coisa besta. É um erro. Que é um erro comum que eu cometi hoje de manhã. E eu falei, gente, tava batendo cabeça para conseguir rodar. Que é que eu vou mostrar para vocês aqui agora nas fontes, para mostrar as fontes de via. Então, as fontes de via, mesma configuração, tá? Inventário, vitória, data, comprimento da minha simulação, onde meu smoke está instalado, onde meus dados estão, onde meu smoke está instalado, tudo mais. E aqui vem o meu arquivo de vias, o meu arquivo de inventário, tá vendo, Cláudio? Meu arquivo de inventário está aqui. Vamos voltar, não sei se vocês estão lembrando. Vamos lembrar do meu arquivo de inventário. Dentro de inventory, vitória. Vai te ajudar, vai ser ótimo. A internet está caindo toda hora. A internet, a conexão lá com o servidor está caindo. Vamos lá, dentro da pasta, ó, Inventory, Vitória, Vias. E diviso aqui todos os meus arquivos e o arquivo LST, que é aqui do meu Science, que é Vias IM 2015 prima sec. Vamos dar uma olhada aqui. Prima sec. Caminho, certinho share dados, Rizier e Inventory Vias. RINV, ou seja, conjunto de vias. Uma coisa que eu fiz errado hoje foi exatamente isso daqui. Eu copiei e colei o caminho do meu arquivo área. Coisa simples de fazer, isso aqui. Quando eu abrir um arquivo LST, tem esse caminho aqui, que é o mesmo, só que muda o último, que é a área. E para minha via está dentro de vias. E eu só simplesmente colei e estava como área. Fala, beleza. Show de bola. Copiei, colei o caminho, vai dar certo. Aí nós vamos vir aqui, ó, ponto barra smk vias. Ele vai passar pelas etapas certinho, vai fazer as coisas certinho.
Está fazendo alocação espacial, calculando a alocação espacial e fez. Né? E, só que agora vamos olhar, dar uma olhadinha nos logs e ver como é que tá. Asterisco vias. Acho que não deu tempo de salvar não, hein? Ah, sei que... Uhum. Tentar rodar de novo, Rizeiro, que eu acho que não atualizou em É, SCP. eu acho que foi exatamente isso. Ele tá achando, tem que ver alguma coisa ali. É que eu vou olhar o script que vai dar certinho. Deixa eu apagar os arquivos de visa aqui. Beleza. Vamos ver se... Aqui a configuração do script é bem similar ao diário, tá? A única diferença que foi a abreviação, que tem vias em vez de que vem vias em vez de fonte área, tá, gente? Já sei por que que tá dando errado, né?
Não faz certinho. Asterisco. O área rodou certinho. Agora vamos olhar aqui as vias. Agora vai dar o erro que eu vou conseguir mostrar para vocês. Tá vendo? Rodou bem mais rapidinho. Você fala, ué, tem alguma coisa, né? Então vamos olhar aqui o da data que foi das vias. Então vamos olhar o SMK em vem. Geralmente o SMK em vem vias é sempre o primeiro a rodar. Então se der algum problema aqui, é onde que vai dar o primeiro erro. Então, olha aqui, ele achou o nosso arquivo, que nós, ó, vias e ema, ó, prima sec, que é o que a gente queria, correto? Só que aí ele fala, ó, não encontramos o arquivo, problem line na linha 2 do nosso arquivo do list file. Porque, olha só, não conseguiu abrir o caminho. Por quê? Porque o nome está com fonte área. E aí que é o problema. Você fala assim, então o erro foi esse. Então eu só vim aqui, ó, você vem cá e corrige o arquivo. Vias. E aí agora, com o arquivo atualizado, nós vamos poder rodar de novo. Deu erro. Vamos lá, fiz um upgrade. Vamos ver como é que tá. Não atualizou. Connecting. Pronto, completou. Não sei porque está instável assim. Anyway. Então agora está rodando, achou, ó. Você viu que agora começou a demorar mais para rodar? Porque aquela hora ele errou no SMK em vem e parou tudo. Então praticamente aqui, ó, agora sim. Vamos lá dar um. Vamos ver como é que tá as vias. Agora sim. Consegui rodar tudo certinho, tá vendo? Então, às vezes, um outro errinho besta. Por exemplo, o nosso aqui, nosso script é de vias. E aí ele tem que puxar o assign de vias. Hoje eu vi que eu tinha errado esse nome aqui também. Eu tinha colocado o assign das vias, eu estava colocando o assign da fonte área. Esse assign aqui. Então, ele não estava achando os arquivos de referência cruzada corretamente. Ou seja, tava dando erro. Eu falei, gente, onde está esse erro? Eu fui lá, olhei no arquivo de inventário, vi que não era o erro. Depois eu olhei outros logs, ver se era alguma coisa, algum caminho. Aí depois eu vi assim, não, porque às vezes você olha no log e você vai direto no arquivo de inventário. Mas na verdade o erro estava no assigns, porque estava puxando o arquivo errado. Então, geralmente, a maioria das vezes é um erro de caminho, tá, gente? A grande maioria é isso. Então, eu mudei o arquivo para o assigns por vias e deu tudo certo. Então, agora, como nós já rodamos as fontes áreas e as fontes em vias, nós vamos passar para as fontes volume. Só que aí a fonte volume tem uma coisinha antes que eu quero mostrar para vocês. Porque geralmente essas primeiras emissões elas estão no primeiro nível, né? Ou seja, no nível do solo, que é geralmente na primeira camada. Que aí varia de simulação para simulação. Só que geralmente esses esses arquivos não estão. Essas emissões como fonte de volume, como a pilha ou como emissões de navios, alguma coisa assim, não são sempre no primeiro nível, no primeiro estágio, primeiro nível vertical. Ou seja, elas estão estratificadas. Então, você não está emitindo uma pilha de minério, por exemplo, você não emite só na base dela, você emite nela toda, com a racha eólica, correto? Então, existe um programa no Smoke chamado Layer Lock,
que permite fazer essa estratificação baseado na altura que o usuário quiser colocar. Esse aqui é um exemplo de um arquivo. É um arquivo CSV, bem simples de ser criado, que é exatamente isso aqui. Ó. Aqui nós vamos botar os níveis de camadas que nós queremos. Tá? Botar quantos que nós temos, botar até lá, 40, entendeu? Quantidade que a gente quiser. Aqui vai ser sempre a primeira altura, aqui a altura inicial, a altura final e a porcentagem que vai ser estratificada. Ou seja, todas as emissões que vão estar no seu arquivo, que a gente acabou de gerar, por exemplo, fonte volumétrica, essas emissões vão estar espalhadas nos meus grids, só que na primeira camada. Quando eu rodo esse programa aqui, todas as minhas emissões daquele arquivo, todas, vão ser estratificadas verticalmente, tá? Então, por isso tem que ter cuidado qual fonte que você vai colocar dentro daquele arquivo, qual fonte você está processando, tá bom? Por isso que eu separei as fontes volumétricas das fontes de navios, porque os perfis verticais eram diferentes. Então, essa porcentagem eu fiz de acordo com a altura das fontes volumétricas do inventário do IEMA. Então, na verdade, eu fiz um histograma para identificar como é que estava a distribuição, a porcentagem, literalmente para descobrir quantas fontes, o número de fontes para cada tipo de altura. Então, eu vi que tinha fonte, 64% estava mais ou menos de 0 a 5 metros, 5% estava de 5 a 10 metros, 23% de 10 a 15 metros, 3% 15 a 25 metros, de 25 a 50 metros eu estava com 1%, e de 50 a 98 metros eu estava com 1% das minhas emissões. Então, imagina que eu tivesse uma emissão de 100 em uma célula. Então, quer dizer que o smoke, e aqui no caso é metros, tá, gente? Né? Não são as camadas verticais, não. E o smoke vai interpolar isso daqui para você, de acordo com a altura dos níveis sigma que veio do MCP, tá bom? Que você definiu lá no WRF. Então, por exemplo, vamos dizer que a sua primeira camada está a 20 metros, por exemplo. Então, o Smoke vai pegar, não, ó, tantos por cento tá 5 até 5 metros, tantos por cento de 5 a 10, tantos por cento de 10 a 15 e tantos por cento de 15 a 25. Ou seja, se a primeira camada sua está a 20 metros, todas essas emissões aqui que você estratificou nessa altura vão vir para 15 metros, vão vir para a primeira camada, e essa daqui vai ser dividida, vai ser interpolado, no caso, para fazer proporção de 15 a 25, e o Smoke vai pegar parte dessa porcentagem e jogar na primeira camada, que é 20 metros. E aí, vamos supor que a primeira está a 20, a segunda está a 22 e a terceira a 25. Então, parte desses 3% que estão aqui vão ser jogados para a primeira camada, parte para a segunda camada que está 22 e parte para a terceira camada que está 23, que está 25. Que aí você mata, você chega nessa altitude aqui. Entendeu? Então é assim que o Smoke trabalha. Então ele vai fazer interpolação comparando a altura que o usuário especificou no arquivo junto com a camada vertical junto com os níveis sigma do MCP. E assim ele faz essa estratificação. Beleza? Alguma dúvida aqui? Pode perguntar agora sobre isso. O Smoke sempre trabalha em pés e nessas unidades imperiais, mas nesse arquivo em específico é em metros mesmo. É em metros mesmo. Tem que ficar bem. Tem que ficar esperto com as coisas do Smoke. Por isso que eu falo que o manual tem que estar na cabeceira, entendeu? Porque se eu for abrir o manual aqui para vocês, ó. Tá vendo? Essa daqui que é a parte do Laylock, tá vendo a parte de Smoke Utility Programs, Laylock. E aqui a gente consegue fazer a alocação, tá vendo? E aqui é o arquivo. Ó, o número das camadas, a altura inicial, final e a fração. É simples assim. É um arquivo CSV desse formato, quer ver? Deixa eu abrir um aqui para vocês. Aqui. E eu chamo esse arquivo lá dentro do Assigns?
Então, isso que eu vou explicar agora. Porque você, na verdade, você deveria chamar esse arquivo dentro do seu script, do seu run script. Aqui o arquivo é exatamente isso aqui. Tá vendo? Esses aqui são comentários, tá? Podia ter um comentário só, não tem problema, mas sobre um Excel seria exatamente isso aqui. Ó. Pronto, é esse o arquivo que eles vão criar. Primeira camada, a altura inicial, a altura final e a porcentagem. File, save as. Aqui, Gedate, você vai salvar como CSV e pronto. Resolveu o seu problema, entendeu? Lá seu arquivo CSV. E ele vai sair, no caso, nesse formato aqui. Pronto, resolvido. Entendeu? Bem simples de fazer, não é um arquivo complicado, não. E aí, só que como é que você vai rodar esse layout allocator? Geralmente tem a forma de fazer isso é você tem que exportar o seu caminho. Tem que falar, usar o comando export. Aí você vai portar o caminho em file e o caminho que você acabou de gerar no Smoke. Por exemplo, eu acabei de rodar o meu script para rodar o meu arquivo de fontes volume. Aí lá dentro da parte de output CB6R307, que eu vou mostrar para vocês agora, vai ter o nome desse arquivo. E aí você vai criar assim mesmo, um export em file para o nome desse arquivo. O export out file é o nome do arquivo de saída, que geralmente eu gosto de repetir o nome, só que eu boto um 3D no final, para identificar que é aquele arquivo. E eu vou exportar essa aqui, o export layer fraction, que é exatamente esse arquivo CSV que nós acabamos de criar. Pode ser final TXT, CSV, enfim, o arquivo, a extensão que vocês quiserem. Mas tem que ser um arquivo texto, separado por vírgula. E aqui, export layer fraction. Depois disso, nós vamos rodar o comando. O layer lock, geralmente, ele é compilado dentro da pasta do Smoke. No meu caso aqui, o meu SMK Home, que é onde que define onde que o Smoke está instalado, é Share Apps Smoke 4.7. E é dentro de Subsys, Smoke, Linux, x86, 64 e Forte. Essa aqui é a pasta onde foi compilado o meu Smoke. Então, como ele foi compilado nessa pasta aqui, e lá tem o programa Layerlock. Então, você vai apontar o caminho inteiro para onde que está instalado o seu Smoke, Layerlock, espaço infile, espaço outfile. Quando você faz isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai gerar para você, vai gerar um prompt de resposta. Que aí você vai responder o que você quer, o que você não quer. Eu vou fazer isso daqui agora para vocês terem noção como é que faz isso daqui na prática, tá? Vamos lá. Ótimo. Meu negócio morreu. Vamos lá. Fontes volume. Vamos lá, as fontes volume. Volume. Aqui, ó, o source abbreviation, volume. O merge laser aqui tem que voltar para yes. Vai ser no caso, não estou rodando o left point, não estou rodando o lay point. Vai ser no caso report sim. Então, beleza. E vou dar uma olhadinha no meu assign, na minha fonte volume. No caso fonte volume, nós estamos tratando ela como fonte área, tá? Por isso nós colocamos o SMK Source como A, para ele vir aqui no assigns e buscar essas informações aqui, tá bom? No caso, a RI volume, a RD volume e tudo mais. Aqui tem as informações, ó, TRS fonte volume, TR fonte volume, tá bom? Por isso, ó, a alocação especial também volumétrica.
Vamos ver como que vamos ver o log. Tail. Volta no diretório, run Vitória, statics, logs. Opa, eu quero a minha fonte volume. Então aqui no final das contas, o Grid Metrics aqui, rodou normalmente, o SMK Invent também, o Merge também, Report também, matriz de especiação também, o temporal também. Então, teoricamente, rodou tudo certinho, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse arquivo. Output CB. Que é exatamente esse arquivo aqui, ó. E volume. Aqui. PTS, tá vendo? Fiz errado, ele vai dar um erro. Tá aí o nosso arquivo. Com uma camada vertical, 36 variáveis, 160 colunas, 160 linhas. Então, esse é o nosso arquivo de fonte pontual, tá? Alocado tudo certinho, bonitinho. Perfeito. Até aí tudo bem, correto? Só que aí no caso, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui gerou esse arquivo automaticamente porque eu configurei o meu script para fazer isso para mim automático. Então ele roda o layalock automaticamente. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu criei essa variável de ambiente aqui, tá vendo? Onde que se o usuário pode falar se ele quer rodar o layalock ou não. Então, run layalock, se ele bota sim, ele tem que setar o aqui, ó, setenv, ou no caso, ou export, depende do bash que está usando. Setenv é a mesma coisa do export, que é para setar a variável de ambiente, igual eu expliquei aquela vez na aula para vocês. Só que o setenv é para quem usa o CSH e o export é para quem usa bash, que são os shell script. No caso aqui, setenv, layer fraction, e aqui o caminho para o arquivo, o layer allocation fontes volume que nós criamos no Excel em CSV. Então, isso aqui eu apontei para esse caminho. Esse GEDAT aqui vem lá do meu assigns, que ele está definido. Na hora que eu defino o smkdat, ele acaba definindo o GEDAT para mim também, dentro daqueles scripts, dentro do próprio Smoke. Então, como eu já conheço isso, sei que ele vai puxar esse script, eu já sei onde que é o meu GEDAT. Ou seja, ele vai puxar essa. Dentro do GEDAT vai estar esse arquivo aqui, beleza? E como eu criei essa opção aqui, aí eu criei essa parte eu adicionei essa parte no script aqui. Que aí eu coloquei ele dentro da parte 4, ou seja, porque a parte 4 é a última parte do Smoke, que é quando ele roda o SMK Merge. Então, depois que rodou o SMK Merge, ele vai rodar para mim os meus arquivos, mas a questão é a mesma sequência. Eu coloquei o meu infile e o meu outfile, setei ele aqui, infile, outfile. Eu coloquei lá em cima o meu layer fraction, e aqui eu estou chamando o meu arquivo, smkbin, que é meu diretório de compilação do Smoke, e fiz chamando o meu programa layalock. Mas como isso daqui já é preciso de um nível mais para entender o Smoke, como que ele funciona, já é mais complicado, recomendo vocês ir para o modo manual que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como nós temos a nossa fonte volumétrica aqui, a GTS volume, ou seja, nossa fonte volume está aqui certinha, agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer para rodar o layalock. Vamos lá. Primeiro, nós temos que exportar o nosso caminho. No exportar, como diz aqui no próprio slide, nós temos que exportar o infile, o outfile e o layer fraction, ok? Então, vamos lá. Vamos descobrir onde nós estamos. Esse daqui é o diretório onde está o meu arquivo de input. Então, eu vou fazer um export infile igual. Eu copio aqui o meu caminho, todinho onde que ele está, mais o nome do meu arquivo. Como é que eu descubro a raiz dele? Como é que eu sei que esse infile está setado certinho? Só fazer aqui, ó. Echo infile. Porque agora o infile, quando é o export, é uma variável de ambiente, ou seja, uma variável que todo sistema sabe o que é essa variável. Quando eu dou um enter aqui, está no home, reserve, modelagens, cronos, emissions, run vitória, output, CB6, AGTS, volume. Ou seja, esse daqui estou simplesmente apontando para o meu caminho de meu arquivo de entrada. Agora fazer a mesma coisa para o outfile, export, outfile, igual. No caso, eu vou manter isso daqui, eu vou manter praticamente o mesmo nome, só que, como eu disse, eu gosto de colocar um 3D no final. Que aí eu sei que o arquivo vai estar com mais camadas. Beleza?
Então aqui, ó, e vamos checar se está batendo certinho. Echo out file. Tá lá. Caminho, ó, o nome, ó, o arquivo disso aqui, ó, Vitória 3D, que é o arquivo, ou seja, eu vou pegar esse arquivo aqui, volume, a GTS, volume Vitória, e vou transformar ele em a GTS volume Vitória 3D. Vai ser esse o nome do arquivo final. E agora nós temos que chamar o layer allocator, que é exatamente esse caminho aqui. Vamos dar que é onde que o meu smoke está instalado. O meu smoke está instalado naquele caminho ali. Então vou dar um ls para ver se está certinho. Está lá, encontrou. Então, share apps smoke 4.7 subsys smoke linux layalloc. Ou seja, eu dei um ll aqui, um ls aqui, ele achou. Se tivesse, por exemplo, se eu tivesse o outro nome, por exemplo, vou procurar o teste, por exemplo. Olha lá, ele não acessou, ou seja, não existe o teste. Só para fazer uma coisa, se você tivesse colocado o caminho errado, tá? Mas botou aqui, ó, layalloc, achou, beleza. Então a gente já sabe que é esse o caminho que nós temos que usar. Para fazer isso, nós vamos simplesmente copiar aqui, ou seja, eu quero executar o comando layalloc. Aí eu vou usar o comando infile, ou seja, meu arquivo de entrada, e o outfile, que é meu arquivo de saída. Vou dar um enter. Aí ele vai começar para você umas perguntas. Aí você tem que acompanhar. A gente tem aqui, ó, o prompt flag colocado como true. O prompt flag é exatamente essa interface aqui onde que o usuário define o que ele quer que rode, entendeu? Aí ele pergunta, quer continuar com o programa? Sim. Aí o que está em chave, em colchete aqui é a resposta padrão. Então, no caso, sim. Enter. Ah, eu esqueci duas coisas, tá vendo? Olha só, por isso que é bom lembrar. Aqui ele tá falando que é pra gente apontar onde que tá o arquivo Matchcraw 3D, como que a gente não tem, né? Então vou sair aqui para fazer exportar para vocês. Deu um Ctrl C para sair, né? E eu também esqueci de identificar o nosso arquivo do Layer Locator, da minha locação. Então, vamos fazer aqui agora. No caso aqui ele pediu arquivo pra gente, o Matchcraw 3D, beleza. Então, deixa eu colocar aqui, ó, esse export. Então já veio colocando aqui para já facilitar na hora de a gente digitar lá, tá bom? Matchcraw 3D. d igual. Onde está esse arquivo meu do MCIP? Então, geralmente, esse arquivo está aqui, ó. MCIP. Ai, caiu. MCIP. Ou seja, eu pego esse caminho aqui todinho, ou seja, share dados, zero modelagem, Cronos, emissions, MCIP. Colo ele ali, barra o nome do arquivo, que é o Matchcraw 3D T03. Tá? E também eu vou fazer o export do meu arquivo do layer fraction, que é esse daqui. Então, vamos lá, export, layer fraction é igual. E meu layer fraction está dentro da minha pasta Geodat, que é aqui, ó. Layer fraction, fontes, volume. Vem aqui, copio, caminho, lá, geodat.barra3 barra, só vou copiar o nome desse arquivo aqui. Então, eu vou copiar e colar, exportar esses aqui no Linux. Vamos identificar. Aqui, gente, eu estou nessa pasta aqui, ó.
Eu estou exatamente dentro da minha página de output, tá? Eu entrei dentro dela porque é aqui que eu quero rodar rodar o meu locator e facilitar especificar o meu caminho. Se eu tivesse, mas se eu especificasse o caminho dentro de run, também daria muito certo, tá bom? Então vamos ver se está certinho o nosso arquivo de, vamos lá, em file, tá certo. Echo, out file, também, vamos lá, echo, gosto do nosso arquivo, layer, fraction. Tá exatamente assim, vamos ver se esse arquivo realmente existe, vamos dar um ls nele. Ah lá, encontrou o arquivo. Ou seja, ele deu o caminho todinho aqui, encontrou, então sem problema nenhum. E o outro que é o matchcraw, vamos ver. Echo, matchcraw 3D, tá lá. Vamos ver se esse arquivo existe. Existe, tá aí tudo certinho. Ou seja, perfeito. Então agora nós conseguimos rodar o Layer Locator de novo, que é simplesmente, tá lá, o meu caminho para o Smoke, Layer Locator, in file, out file. Então lá, seguir com o normal? Seguir. Aí ele pediu, ele quer o arquivo matchcraw. O default é o matchcraw 3D, por isso que nós já exportamos ele com esse nome, match underline craw underline 3D, que é esse arquivo que ele vai procurar, tá vendo? Aqui, enter. Aí depois, ou seja, achou, abriu o arquivo, tá aqui as informações, tá vendo? E aqui depois ele falou, ó, ah não, layer fraction, tá aqui. Foi o mesmo arquivo que nós acabamos de exportar aqui, ó, layer fraction. Ou seja, não, esse é o arquivo padrão, enter. O infile também é um arquivo padrão que nós já definimos lá em cima, enter. Ou seja, ele abriu aqui, ó, ele conseguiu abrir o arquivo que tem as 25 horas, 160 linhas, 160 colunas, uma camada, 36 variáveis. E agora nosso outfile é o mesmo, pronto, ele está rodando. Se você reparar que ele vai dar um errozinho no final. Tá vendo? Por que esse errozinho no final? O nosso arquivo do MCP, o matchcraw, vou dar um ncdump neles para vocês verem. Aí, como eu já tenho a variável de ambiente, ó, matchcraw 3D, pipeline less. Ou seja, como eu falei, a variável de ambiente, o sistema todo identifica ele. Então, esse matchcraw aqui simplesmente essa variável de ambiente foi uma variável que apontava para o arquivo. Então, eu posso dar um ncdump diretamente nela, porque ele vai usar essa variável de ambiente para, na verdade, acessar o caminho inteiro. Então, por que o Layer Location deu um pequeno erro ali? Por causa disso daqui, olha. O meu arquivo de MCP tem 30 horas. Meu arquivo de metrologia. E o meu arquivo de emissões tem 25. E o Layer Lock, ele não sabe identificar qual que tem mais ou menos horas, entendeu? Então ele não sabe assim, ah não, o meu arquivo de emissão tem 25, então eu vou parar na hora 25, ponto. Não. Ele vai tentar rodar todas as horas do seu arquivo de meteorologia. Ou seja, ele vai tentar rodar 30 horas. Só que o seu arquivo de meteorologia só tem 25. Então, na hora que ele vai tentar, por exemplo, ele vai rodar da hora 0 do dia 1º de agosto até o primeiro do dia 2. Quando ele vai tentar rodar a hora 2 do dia 2 de agosto, ele vai dar erro porque ele não tem essa hora 2 no meu arquivo de emissão. Que é o que aconteceu aqui, tá vendo? Ou seja, ele rodou o 2014 para a hora 1 e na hora que ele vai passar para a hora 2, ele dá erro, tá vendo aqui? Ele, ó, não consegui ler o arquivo de infile a hora 2 a hora 2 para o dia 2 de agosto. E aí ele dá esse erro. Mas isso não significa que deu erro na escrita do arquivo, tá bom? O arquivo ele é formado, ele é criado, mas ele só dá esse errozinho porque ele não consegue seguir, rodar todas as horas. Mas se o seu arquivo de MCP tivesse as 25 horas certinha, ele iria terminar lá, normal completion, entendeu? Então não daria problema nenhum. Então, só para recapitular aqui, ó, vamos lá. Nosso arquivo de volume, é esse aqui o inicial, era o arquivo 2D. Como vocês lembram, tinha apenas uma camada, correto? Agora, vamos dar uma olhadinha no nosso arquivo novo, que é o arquivo que nós demos o mesmo nome, volume 3D. Vamos ver como é que ele está. Olha lá, 8 camadas. Ou seja, as nossas emissões, com aquela estratificação que nós criamos no CSV, fez
o nosso arquivo de emissão, que estava na primeira camada, fez ter emissões até a 8ª camada. Então, agora nós temos um arquivo estratificado, ou seja, nós temos emissões 3D. Ou seja, todas as nossas fontes volumétricas vão ter emissões não só no nível do solo, mas também em altitudes maiores, ou seja, em maiores camadas. Por isso que tem aqui, no caso, 8 camadas. Se eu estivesse colocando lá que tinha emissão até 200 metros, 300 metros, 1000 metros, isso daqui iria aumentar proporcionalmente, tá? Ia ter lá 15, 20 camadas. Até chegar a 43, que é o número máximo de camadas que nós temos no nosso arquivo do Matcro 3D. Entendeu? Então, assim nós criamos nosso arquivo 3D de emissões. E aqui nosso arquivo de emissão, por exemplo, aqui nós temos um arquivo 2D para fonte área, que só tem emissão na primeira camada, fonte via só na primeira camada, fonte volume nas camadas verticais. E o procedimento para as fontes navio é a mesma coisa. Você vai criar o seu arquivo de alocação, o Pulley Allocator, você vai simplesmente setar o arquivo InFile, OutFile, Layer Fraction, Matcro 3D e rodar o comando. Assim você consegue gerar seu arquivo 3D. E que no caso é o final da nossa aula de hoje. Então hoje nós conseguimos ver como é que roda as fontes área e as fontes volume e como é que aplica a estratificação vertical nas fontes volumétricas. Essa estratificação vertical é muito importante, que lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com Smoke, essa era uma ferramenta que a gente não tinha conhecimento. E sempre era aquela questão que eles batiam na tecla. Poxa, mas fonte volumétrica, principalmente as pilhas, elas não estão na primeira camada. Como é que você faz? Não é no nível do solo. Como é que faz para estratificar isso? Então, agora com essa metodologia, a gente consegue fazer essa estratificação. E assim nós conseguimos ter emissão 3D, como que deu para mostrar aqui. Ou seja, de uma foi para 8 camadas. Tá bom?